sei lá. Daí, eu tô pensando nisso daí, né? Também queria fazer marketing. Tem umas coisas, eu tenho bastante ideia. Só coisa que dá grana, hein? Marketing dá É, grana. tem que focar nisso, Cinema eu não né? sei muito, mas assim, no Brasil tem uma galerinha meio hippie que curte uns cinemas assim meio desconhecidos. Pra essa galera, com certeza, eles iam É, curtir. o Cinema dinamarquês. cinema no Brasil não ia dar certo, não. Né? No Brasil, o máximo que tu consegue de cinema é se tu conseguiu. Se tu for amigo de algum político, algum vereador, assim, ele libera a lei Rouanet pra ti. É a única forma de ganhar dinheiro desse jeito. Né? Pessoal aqui é meio trash. Vamos lá. Explique por que a resistência de um condutor é proporcional ao comprimento. Então, me diga, por que é proporcional ao comprimento deste condutor? Por que a resistência do condutor é proporcional ao comprimento? Porque quanto mais longo o resistor, ou a resistência, mais maior vai ser a resistência, e porque vai fazer o caminho das partículas ser mais difícil para poder atravessar. Daí, tipo, se for uma resistência pequena, né, curta, vai ser uma resistência mais fraca e vai ser mais rápido para as partículas passar. Poderia ser isso daí? A ideia é essa. Uhum. A ideia é essa. Caraca, o cara pegou de primeira aí o bagulho. Isso aí, velho. Parabéns. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. A próxima tá ali já, né? Explique por que a resistência de um condutor é inversamente proporcional à área. Qual que é a número 2? Porque a resistência do condutor Expliquei também isso. porque essa parte era aquela que você estava falando que um soma o outro perfeitamente. Que. Não, isso aí que eu falei de um somar outro perfeitamente tem a ver com a primeira. Tem mais a ver com a primeira porque você aumenta o comprimento de resistência por onde a corrente irá passar. Agora, quando você aumenta a área Uhum. cross-sectional, né, a área de seção reta, você está aumentando a rua para os carros passarem. Né? Entendi. Então, a ideia é essa, né? Por Aham. isso que é inversamente proporcional, porque se você aumenta a área para os carros passarem, eles podem passar mais rápido. Então, quanto maior a área, melhor para a corrente passar. Por isso, menor a resistência. Beleza. Deixa eu anotar uma coisa aqui rapidinho. Certo? Extended. O comprimento de um resistor A é X. O resistor B é feito de mesmo material e da mesma finura, mas o comprimento é 3x. A resistência de A é R. Qual é a resistência de B? Tá, o livro ele peca nesse ponto, porque ele não te mostra a equação para resolver isso aqui. Mas ele fala com palavras, né, a equação, mas tem uma equação que resolve isso diretamente, que é essa aqui. Ó. Isso, já vou te explicar o que é cada termo, tá? Uhum. Ó, esse aqui é o que ele é o material. Esse ρ aqui é o material. É o mesmo material, então, com os dois resistores. Esse ρ a gente chama de resistividade. É uma numeração associada com tabelada também, né? Cada material tem um, associada à simplicidade de corrente passar por esse material. Então, por exemplo, a resistividade na madeira é bem alta, porque não passa corrente na madeira, mas no metal é bem baixa. Por quê? Porque Entendi. metais são bons condutores, então a resistência é baixa. Uhum. Isso daí é Comprimento, um L? esse é L de comprimento, né? Entendi. E o Deixa eu A ver. de área de seção reta. Então Uhum. agora dá uma pensada matemática no problema. Eu acho que tu consegue imaginar qual é a resposta. Dá uma reduzida para aparecer tudo na mesma parada. Deixa eu anotar a equação aqui rapidão. Isso.
Ah, desastre. Peraí, um minutinho. Pronto. Aí, voltei, desculpa. Só meu pai aqui. Vamos ver. Peraí, só um minutinho aqui. Tô com um trago aqui em casa. Aí, só monta aí. Opa, eu voltei. Tá bom aí. A resposta. A resposta aí seria 3R para 3. Exato. Se o resistor é 3 vezes maior e todo o resto dele é igual, então a resistência aumenta 3 vezes, exatamente. Como se você estivesse somando 3 resistores. Perfeito, cara. Perfeito. A área da seção reta. Mesmo esquema, mas agora foi a área que foi triplicada. O que vai acontecer? Se ela foi triplicada, então. Isso. Olha a equação, talvez te ajude a entender.
Putz, calma aí. Deixa eu pensar. A gente podia fazer, né, colocar se a gente colocar tudo na fórmula, né, a gente coloca o 3 pra lá, daí depois vai ficar, a gente vai ter que dividir, né, daí, e o valor vai ser, não, pera aí, vou pensar aqui, não tenho certeza. Por que tu não coloca no papel para tentar entender o que está acontecendo? Escreve Vou aqui no colocar seu aqui. papel. Tipo, escreve uma equação normal, como a que eu escrevi ali, e depois escreve uma equação com o A 3 vezes A. No lugar de A, coloca 3 vezes A. Que daí talvez tu entenda o que está acontecendo quando você triplica o A. Daí depois se você colocar 3 vezes A, você vai colocar depois você coloca o 3 do outro lado, ele vai estar dividindo, vai ficar R sobre 3. Tipo, Isso. R dividido por 3. O que significa isso na prática? Significa que se a se a se a área aumenta em se a área aumenta em 3 vezes, a resistência vai se divide, a resistência vai diminuir Em quantas vezes? em 3 vezes. Isso. Porque na prática, olha só o que está acontecendo. Eu tenho o mesmo resistor, só que eu tenho ele com 1/3 sua resistência. Isso aqui é o R, ó. É o próprio R que está ali, certo? Então você tem 1/3 de R. Quando você triplica a área. Entendi. Beleza? Só a próxima. Baixar outra página. Conseguiu receber tudo aí? Sim, sim, eu tinha baixado poucas páginas. Aham. Aqui, esse é bom, esse é bom. Bom. Ele quer que tu faça algumas continhas bem de boa. A diferença de potencial necessária para produzir uma corrente de 2 amperes em um resistor de 12 ohms. Então, como ele está pedindo a diferença de potencial, a gente já isola ela na equação da lei de Ohm. Ou seja, V igual a R vezes I. Ok? Tá. Então, V é igual a... Tá aparecendo as coisas aí, né? Tá, tô vendo aqui. Ok. Então, V é igual a resistência, que é 12, vezes a corrente, que é 2. Ou seja, a diferença de potencial é 24 volts. Uhum. Ok? Então, tenta fazer aí, pelo menos
as mais fáceis, as mais difíceis aqui. Tipo, tenta fazer a D aí e a F, por favor. Beleza. Deixa eu fazer aqui. Aí, eu acabei. Poxa, você foi rápido, hein? É de boa essas perguntas aí. Muito difícil, não. Você achou? Aham. Beleza. Calma aí, deixa eu colocar. Só checar aqui uma coisa. Aí, completei. Era pra fazer a D, aí é F, né? Sim. A D é simples, você precisa usar a fórmula, né? E você vai ter que dividir 230 volts pelos 10. Como é que é o nome desse símbolo de resistência? Ohms. Por 10 ohms. Daí você vai ficar com 23 amperes. Essa é a primeira resposta. Aí, é basicamente a mesma coisa. Basicamente, todos são só dividir, mas só muda os valores, né? Aí vão ser 6 volts dividido por 0,1 amperes, que vai dar 60 ohms de resistência. Certo? Só comento só uma coisa aqui. Daí depois o próximo, que é F, vai ser basicamente a mesma coisa. A gente vai dividir 230 por 10 amperes, 230 volts por 10 amperes, que vai dar 223 ohms Tranquilíssimo. de resistência. De boa. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Ok, vamos abrir mais coisas aqui. Vamos fazer mais coisas. Porra, cadê as coisas? Eu baixo ela some. Deus, cara. Se quiser que eu mande de novo, manda aí. Não. Deixa eu ver uma Windows De boa. Página preta aqui. Circuitos elétricos. Acho. Meu Deus, cara. As coisas que o bagulho não cobrar aqui. Essa página preta que sai por aqui assim. Nada demais. Tem símbolos interessantes. Eu acho interessante. Eu não acho muito. Vamos salvar aqui. A gente está falando de circuito elétrico. A gente tem toda uma simbologia para mostrar o que é cada equipamento no circuito. No geral, isso não é tão importante assim, tá? Realmente não é tão importante assim. Mas pode ser, e eu já vi isso nas tuas provas, aquelas provas que a gente fez junto, que eles mostram esses símbolos aqui, tu tem que saber o que significa, né? Então, é meio que decorado. Tá? Tem umas perguntas assim mesmo na prova. Ai. Então, o que nós temos? Olha, a gente tem o que eu acredito ser a fonte aqui,
É, ficou meio torta a foto, Mas mas. é fonte, então é de onde está vindo a energia do teu circuito, é tipo uma bateria. Uhum, Tá? Isso aqui, cara, o switch, o que acontece com ele é o seguinte: às vezes tu tem um circuito que ele está aberto, então não passa corrente por ele e daí não funciona nada nele. Abrir o circuito é o que tu faz para que uma lâmpada apague, uhum. ok? É o Então, interruptor, isso, basicamente. tipo interruptor, exatamente. Então, quando tu vê umas combinações desse jeito, é um monte de baterias em série. Isso aqui é o terra do teu circuito, é para onde vai o excesso de carga, tá bom? Uhum, Então, na prática, né, todas as coisas da nossa casa estão aterradas para que se bater um raio, isso acaba não destruindo os equipamentos de casa. E assim vai, tem mais alguns símbolos aqui. Isso aqui também é um símbolo de energia sendo fornecida para o circuito. Símbolo de medidores de corrente de voltagem. Isso aqui é um nó, tá? Às vezes o circuito ele pode estar sendo dividido assim em partes. Então tu vai ter um resistor para cá, um outro resistor para cá, uma bateria vindo daqui. Daí tu tem o que a gente chama de nó de um circuito. ele meio que É tipo, por onde a junta as corrente se coisas. divide. Isso, elas se juntam, Uhum. ou na realidade a corrente se divide. Né? Mas do outro lado ela volta e junta. Né? Então esse aqui é um fusível. Fusíveis normalmente são partes de um circuito onde eles desligam automaticamente quando tu passa de uma determinada corrente. Eles fazem o circuito abrir. É como se ele fosse uma chavinha. Passou de uma determinada corrente, ele abre para o circuito não queimar. Tá bom? Uhum. Isso que o fusível faz. Isso aqui é o símbolo de uma lâmpada. Normalmente, quando aparece um símbolo assim, tu tem que considerar a resistência dele ou a potência que ele está gastando. Isso aqui é um resistor que pode mudar de resistência, pode controlar a resistência dele, que normalmente a resistência vem fixa, tá? Só que tu pode eventualmente mudar a resistência do teu resistor se tu quiser para qualquer coisa que seja. É o que a gente faz no chuveiro elétrico, por exemplo. No chuveiro elétrico a gente vai mudando a resistência para que fique mais quente ou mais frio, certo? Uhum. Então é isso. Isso aqui é um resistor fixo. Isso aqui é um electric bell, não tenho ideia do que seja. Isso aqui é um healer. Healer. É, isso daí mesmo. Mas por que serve isso daí? Sabe? Deve ser um aquecedor. Deve ser, sei lá. Serve para o que normalmente num negócio como esse que nos interessa é a potência dele. Né? Tu já vai entender por quê. Isso aqui é o motor. Então, vamos para a E pra que segunda. o motor serve? Só pra poder. O motor ele vai funcionar tipo uma resistência no teu circuito. Uhum, Tá gastando energia. entendi. Caraca. Tem certeza que era só isso que tinha, cara? Porque não tem nenhuma pergunta aqui. Cara, era isso daí que. Ó, deixa eu checar aqui as páginas rapidão. No máximo uma coisinha bobinha aqui pra desenhar, eu acho. Não, tinha uma. Tinha uma página antes disso daí. Página Antes disso? 580, circuito, diagrama de circuito. Quer que eu remande ela? Tipo, não, calma aí. Oh, não. Mas sim, o circuito de diagrama, mas não tem nada demais aqui. Nada demais. Depois tem a pergunta do final da. Sim, que já tá no Python, tá vendo aí? Ah, tá. Então, era isso. Você quer que eu te mande mais? Eu vou te mandar mais aqui depois. De preferência, Só. tenta mandar umas provas também pra gente voltar a fazer questões. Vamos ver rapidinho. De boa.
Recebi aqui. Por algum motivo, algumas ficaram tortas, mas acho que dá pra usar ainda. Beleza. Aqui a gente vai falar de tipo de ligação do circuito. Como eu te falei, tem em série e em paralelo, né? Então vamos lá. Deixa eu abrir isso aqui. Tá aparecendo aí? A internet tá meio precária hoje, né? De boa, tô vendo aqui. Então, tá aí. Os objetivos é entender o funcionamento do circuito com mais de uma resistência, que é o caso normalmente. Normalmente tu não tem só um resistor no teu circuito, tem vários. Tem vários equipamentos ligados na mesma energia, né? Tipo a tua casa, não tem só uma lâmpada, né? Tem várias lâmpadas, tem vários, sei lá, equipamentos eletrônicos. Todos eles funcionam como resistências no teu circuito, então tu tem que saber como calcular esse tipo de coisa, ok? Uhum. Beleza. Então, como eu já conversei contigo, né? Qual que é as grandes diferenças entre série e paralelo? Aqui a gente tem o circuito em paralelo. Se tu perceber bem, tu não tem uma resistência do ladinho da outra. Tu tem elas ligadas em pares aqui. Todas as perninhas delas ligadas. As duas perninhas desse resistor aqui, que sai aqui do ladinho das figuras, ela está ligado com as duas desse de cima, que está ligado com as duas desse de cima. E isso é uma resistência em paralelo. Quando tu tem todas as duas perninhas do teu resistor ligado com as duas perninhas dos outros resistores do teu circuito. Tá? Então, apenas o fato de tu ligar todas as perninhas já modifica o tipo de resistência total que tu vai ter no final. Beleza? De boa. Eu vou. Rapidão. Isso é bem Rapidão. importante. Eu vou anotar uma coisa aqui, rapidão. Tá. É. Quando anotar, me fala. Acabei. Ah, tá, beleza. Tá. Então, bem, o que temos é isso, né? O que temos é o tipo de ligação. Isso aqui é muito importante. Pode parecer bobo e inútil à primeira vista, mas, cara, a grande dificuldade do estudo do circuito elétrico está no tipo de ligação, ok? Toda a dificuldade está aqui. Porque, ok, eu falei o que acontece visualmente, que é a ligação das perninhas, o que acontece numericamente, né? Quando tu liga em série, tu aumenta a resistência, quando tu liga em paralelo, tu diminui a resistência. Mas tem um outro efeito muito interessante, que é um efeito prático, vamos dizer assim. Quando tu liga os teus objetos em série, todos eles compartilham a mesma corrente, que tem a mesma corrente, exatamente a mesma corrente passando por todos eles. Ok? Mas a diferença de potencial em cada um é diferente, ela se divide. Ou seja, o empurrão que a bateria dá nas correntes para ela se mexer, como eu já falei para você, né? Fiz a ilustração mental nas outras aulas. Quando você tem resistores em série, ela se divide. Então, cada um vai receber um pouquinho da diferença de potencial. Isso inverte completamente quando tu tem ligação em paralelo. Quando tu tem ligação em paralelo, o que vai acontecer na prática é o seguinte: uma parte da corrente vem para esse, outra parte vem para esse e outra parte vem para esse. Ela se divide. Então, em paralelo, é a corrente que se divide. Enquanto a diferença de potencial é a mesma. Por quê? Porque, olha só, desse lado esquerdo aqui, tu tem
vamos dizer assim, uma das pernas da tua bateria, e do lado direito tu tem a outra. Uhum. Então é a mesma para todos, ó, é a mesma perninha da bateria para todo mundo aqui. Tá? Então, a diferença de potencial é a mesma no circuito em paralelo, enquanto no em série ela é dividida. Então veja, o fato de você ter esses valores completamente distintos vai fazer tu ter um circuito completamente distinto, se ele for em série ou em paralelo. Tá? Eu não sei se eu já te falei sobre isso, mas eu já fiz aquela ilustração da arvorezinha de Natal para ti. Não, Falei? nunca. Não? Tá, tudo isso que eu vou falar agora a gente vai ver mais profundamente no decorrer desse capítulo, tá? Tá. Mas para pensar comigo. Tu já deve ter visto uma arvorezinha de Natal com várias luzinhas piscando, né? E já Já. deve ter acontecido de tu ver uma parte dessas luzes apagadas, Uhum. certo? Né? Daí ocorre o seguinte, isso talvez tu não viu, mas ocorre o seguinte. Às vezes é apenas uma das luzinhas que está queimada. De todas aquelas apagadas, apenas tem um queimado. Então, a missão é achar esse um queimado e tirar ele do circuito. A hora que tu tira aquele queimado do circuito, todas as outras voltam a acender. Por que Cara, que isso acontece? Existe um motivo. Porque quando tu tem um circuito em série, se uma das coisas naquele circuito em série parou de funcionar, queimou, tudo que está na mesma linha vai estragar também. Onde que a gente tem um circuito em série aqui? Puta, não tem um circuito em série aqui, pô? Que lixo? Como assim não tem um circuito em série? Aí complica, né? Complica a minha explicação. Vou ter que pôr no Paint pra te ver. Ó, fazer um circuito em série bem feio aqui. Uma bateriazinha. Então, o que está acontecendo? Uma perninha de um circuito, de um resistor, com outra perna de um resistor. Agora, imagina que esse resistor aqui queime. Então, o que tá. vai acontecer? Olha só. A corrente vai tentar passar pelo circuito, a gente ir, vai chegar aqui, vai passar tranquilamente, mas ela não vai ter como passar aqui. Então, tu não vai fechar o circuito. E o teu circuito fica em curto-circuito, então ele para de funcionar. Uhum. É o que acontece com aquelas luzinhas que estão em série com a que queimou. Ah, Numa tá. árvore de Natal, tu tem várias em série. Se essa aqui para de funcionar, todas as que estão em série com ela também param. Todas elas param. Mas outras luzes da árvore estão funcionando. Mas por que as outras estão funcionando? Porque as outras estão em paralelo. Ok? Ah, As outras em paralelo, a corrente passa por elas normalmente. aham. Então a corrente sai daqui, se divide um pouco para cá, como eu te falei, o I1, um pouco para cá, o I2, um pouco para cá, o I3. Só que não vai voltar o I3 aqui, porque está em curto-circuito essa parte. Mas o I2 volta e o I1 volta. Entendi. Então essa parte do circuito funciona normal. Enquanto aqui embaixo, se tu não tirar essa estragada, não vai funcionar normal. Certo? Uhum. Então esse é o grande segredo das árvores de Natal, cara. Acabei de te contar aí. Não dá para colocar tudo em paralelo. Tu pode pensar, então, para evitar que pare de funcionar do nada, vamos pôr tudo em paralelo. Não. Porque se tu colocar todas as lâmpadas em paralelo, tu vai ter muitas divisões de corrente. E daí não vai ter corrente suficiente para acender a luzinha. Vai ficar tão baixa a corrente que ela não vai ligar. Para que a luzinha, isso aqui são lâmpadazinhas, tá? Para que a lâmpadazinha acenda, ela precisa de uma corrente mínima, certo? Senão ela Uhum. não vai nem acender. Então, se tu ficar dividindo um monte a corrente, ela não vai acender. Então, tu coloca algumas em série, porque, por exemplo, o I2 aqui, que vai entrar aqui, é I2 para todo mundo. Mas não seria se elas estivessem em paralelo. Vai ter que dividir para todo mundo. Essa aqui é a Entendi. mesma corrente alta passando para todo mundo. Sacou? A ideia é essa. Aham. Então, por hoje é isso, meu cara. Espero que você tenha curtido aqui esse assunto massa, maravilhoso. E até a nossa próxima aula, então.
Até a nossa próxima aula. Até semana que vem. Falou! Falou.